Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriés, o Percor Maria. Nesse domingo, hoje, dia 12 de dezembro, nessa terceiro domingo do nosso tempo do Advento, essa caminhada que nós estamos fazendo aí para o Natal. Hoje, nesse domingo, quando eu estava aqui meditando sobre o Evangelho Dominical de Lucas, no capítulo 3, versículo de 10 a 18, tem muita coisa para a gente meditar, né? Muita coisa. Você pega o Evangelho de hoje, você lê a Catena Áurea e você fala assim, meu Deus, que tanto de coisa para meditar, tanta coisa importante, né? Que serviria muito para o nosso crescimento espiritual. Se me perguntassem... Se me perguntassem, padre, você quer ficar 3 anos numa ilha deserta, qual que é o livro que você levaria? Eu só ia pedir para levar a Catena Áurea. Só ia pedir para levar a Catena Áurea. É a Bíblia viva aqui no nosso meio. E você que quer aí ler a Bíblia comigo no ano de 2022, as inscrições já estão abertas aí, né? Só você entrar lá no site do Teoses, procurar para você ler a Bíblia comigo aí no Teoses o ano que vem. Mas, aqui então, na Catena Áurea, eu me detive aqui em uma pergunta, para não ficar muito extenso hoje a reflexão, que devemos fazer. 2 vezes aparece aqui, a multidão pergunta primeiro a João, o que nós devemos fazer, versículo 10, e depois, no versículo 14, pergunta novamente, do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam, e nós? O que nós devemos fazer? Na primeira pergunta, o Senhor ele vai para o lado da caridade, né? Do lado do amor. Né? E é interessante que Orígenes fala aqui que o amor excessivo ele também prejudica. Né? O amor é perigoso se excede a medida. Com efeito, quem ama deve considerar a natureza e as coisas do amor, e não amar mais do que é devido, pois se ultrapassar a medida e o modo da caridade, tanto que ama como o que é amado estarão aqui em pecado. Então, caridade demais, amor demais também pode pecar, você sabia disso? Né? Então, por isso que ele fala aqui, se você tiver 2 túnicas, dá uma, né? Não prejudicai, não cobrai mais do que é devido, né? E quem tem o que comer, faça o mesmo. É o amor, mas o amor na medida. Se ultrapassar isso, se torna também pecado. E aí então, entra então aqui a parte que eu gostaria muito mesmo de comentar, que é o versículo 14, que os soldados perguntam, e o Senhor responde para ele, né? Não pratiqueis violência, nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, não faça violência, né? Não prejudique ninguém, e aqui contentai com o vosso soldo. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, citando Santo Agostinho na Catena Áurea contra Fausto, né? Você pode olhar lá o discurso de Santo Agostinho contra Fausto, no 22:74. Ele dizia o seguinte: ele, Jesus, sabia que quando agiam como soldados, não eram homicidas, mas ministros da lei, não vingadores de suas próprias injúrias, mas defensores da paz. De outro modo, ter-lhe-ia dito, largai as armas, desertai, não batais, pirais ou mateis ninguém. Com efeito, o que é culpável na guerra, né? Que morram aqueles que haviam de morrer um dia, para que os vencedores dominam em paz? Responder isso é próprio dos covardes e não dos religiosos. Falar para largar as armas, falar para deixar de combater, ter um cordeiro aqui, né, passivo diante das coisas, isso é coisa de covardes e não coisa de religiosos.
Com essa frase aqui hoje na Catena Áurea, eu posso tirar aqui então hoje na nossa análise de conjuntura que hoje, diante do coronavírus, diante do tempo que nós estamos vivendo hoje um tempo de muita covardia no meio cristão. Nós não estamos vivendo hoje um tempo de religiosidade, de religiosos. Nós estamos vivendo hoje um tempo de ousadia, um tempo mesmo de covardia muito grande, né? Porque fazer guerra não é pecado, mas o que você vai defender? O que você vai vingar? Você vai vingar suas próprias injúrias? Você vai vingar as suas próprias coisas? Você vai pegar numa arma? Você vai fazer isso, fazer guerra por causa das seus próprios benefícios? Ou você vai defender uma nação, vai defender um bem comum? O desejo de matar, a crueldade vingativa, a disposição dura e implacável, a ferocidade na guerra, o desejo de dominação e tudo que é semelhante, essas são coisas culpáveis na guerra. Resistindo-se à violência dos inimigos, resistir à violência dos inimigos, seja por mandato de Deus, seja de algum modo legítimo, muitas das vezes as guerras são empreendidas pelos bons. Resistir, fazer guerra primeiramente contra o pecado, fazer guerra contra o mundo, ser violento com aquilo que não é de Deus, a começar pela tua vida, isso também é a guerra, e a guerra muitas das vezes são empreendidas pelos bons. Quando se encontram em um estado de coisas em que a justa ordem exige, mandem fazer guerra, obedecer a tais ordens. Quando a primeira guerra que nós temos que fazer aqui, primeiramente, é a guerra contra nós mesmos. Desde o tempo de João, o reino dos céus é arrebatado pelos violentos. A primeira guerra que você tem que fazer é a guerra contra você, contra o pecado. E depois, a guerra contra tudo aquilo que não está de acordo com o Evangelho, com aquilo que é de Deus, com aquilo que é do Senhor, com aquilo que é do céu. Por isso que hoje no Evangelho o Senhor vai dizer aqui claramente, né? João dizendo, né? Eu vos batizo com água, mas chegará outro para mim que batizará vocês com o Espírito Santo e com o fogo. O Espírito Santo e o fogo. De você combater aquilo que não é de Deus, que você ser radical naquilo que não é mesmo do Senhor. E o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de muita covardia. É um tempo hoje de você até é covarde, né? A covardia hoje é até grande diante mesmo de você e do pecado, quando você não quer, de certa forma, largar o pecado e você tenta ajeitar as coisas. Ajeitar ajeitar outro, ajeitar aquilo, ajeitar outro, para as coisas ficarem mais fáceis para você. Não, isso aqui não é pecado, isso aqui pode fazer, né? É porque você corre, porque você quer o mais fácil. Você quer a via mais fácil. Você não quer a via do sacrifício, a via da labuta, a via do sofrimento. Você não quer a via normal. Você não quer combater. É preferível aceitar. É preferível ser de fato um covarde. E aí então vem a tristeza. Nesse domingo da alegria, nesse domingo letare, nesse domingo onde o Senhor, na segunda leitura, diz: alegrai-vos, alegrar com a injustiça, alegrar com a covardia, alegrar hoje nesse tempo onde que a liberdade está sendo tirada, onde que uma guerra silenciosa, onde que uma guerra espiritual nós estamos vivendo hoje. Não estou falando aqui você pegar em armas, pegar nisso ou naquilo. Estou falando que existe uma guerra espiritual no nosso meio nesse tempo. E essa guerra espiritual que existe no nosso tempo está fazendo cada um de nós, não pessoas felizes, alegres quando pede a segunda leitura de hoje, mas pessoas tristes. A covardia de aceitar aquilo que está errado, de não combater, faz você triste. João perdeu a cabeça pela verdade. Jesus foi crucificado pela verdade, morto, sepultado. E nós? Porque queremos salvar a nossa pele. Porque queremos sair bem na fita.
quando nós estamos em tempo de guerra espiritual. Alegrai-vos, alegrai-vos em defender aquilo que é a verdade, aquilo que é certo. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.